Vem aqui assim. Foi mais pra trás essa cadeira aqui, pastor. Foi de frente. É melhor? Não, tá bom. Tranquilo. Não vou me mexer, não. É rapidinho, né? Você não... Bom demais. Bonito esse rapaz aí. Paz, queridos. Boa noite. Prazer em conhecer os que eu não conheço ainda. Eu não sei se são todos, a gente nunca sabe quem a gente já conheceu ou não, né? Eu conheço um cara ali que é meu primo, então não tem jeito de não falar que eu não... Pelo menos esse aí eu sei quem que é. E o pastor, né, que eu conheço. E o pastor também, Amarildo. E você está acompanhando o livro com eles, né? Então, eu não vou nem falar muito sobre o livro, vou falar só um pouquinho só sobre lealdade e deslealdade. É um tema bastante forte. Esse livro ele fala tudo. Acho que você não precisa de um outro material além desse livro aí para poder caminhar por ele. É um tema controverso para algumas pessoas que não gostam da lealdade, algumas pessoas que não gostam de obediência, que não gosta de fidelidade, que não gosta de cobrança, que não gosta de conhecer a profundidade da verdade sob a qual Deus nos colocou. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. O livro já vai falar tudo para vocês. Tenho certeza que o pastor Fábio já tem discorrido algumas partes dele. E com certeza, terminando esse livro aí, você vai conhecer muito sobre lealdade e deslealdade, principalmente dentro das histórias que ele conta, né, de Abner, de Absalão, de Joabe. São histórias fantásticas que dá para a gente um norte, uma direção, um rumo daquilo que você não deve fazer de jeito nenhum, né, em matéria de deslealdade. Mas eu queria só perguntar para vocês nessa noite aqui, por que existe esse negócio de lealdade? Por que eu tenho que ser leal? Você sabe o que é lealdade? Eu tenho certeza que vocês já ouviram sobre lealdade aqui, o que é lealdade, né? E eu marquei uma coisinha aqui sobre lealdade, deixa eu abrir aqui, só para a gente ler, só para dar um norte naquilo que é lealdade. Eu coloquei assim, ó, lealdade, ela não é espontânea e não é barata, não custa, você não acha lealdade em qualquer lugar, tá? Resulta de uma decisão consciente e pode custar muito caro. É uma forma de nobreza e tem a ver com sacrifício. Você precisa fazer um sacrifício para ser leal. Você precisa decidir ser leal. E eu quero discorrer um pouquinho sobre isso, exatamente o porquê que eu tenho que ser leal, para que ser leal. Onde é que começou esse negócio de eu ter que ser leal? Por que eu tenho que praticar lealdade? Por que a gente tem que fazer uma reunião como essa e falar sobre lealdade? Por que tem que vir esse assunto à tona? Por que você já não nasce leal, né? Por que lealdade tem que ser aprendida? A lealdade, ela também não é uma obrigação, ela é uma escolha que mistura necessariamente ideias e sentimentos. Na lealdade, pode se manifestar o melhor de nós. Algumas pessoas, se você for pesquisar na internet, elas vão confundir, elas vão colocar lealdade e fidelidade no mesmo nível. E lealdade e fidelidade tem uma leve diferença. A fidelidade vai falar daquilo que é externo, daquilo que é aparente, daquilo que todo mundo consegue ver, daquilo que você manifesta e aquilo que você pratica. Isso é a fidelidade. Tem gente que é fiel no casamento, fiel no sexo, fiel com a esposa, né? É fiel no dízimo, é fiel na oferta, é fiel no culto, é fiel a um pastor. E essas coisas, para dizer assim, esse é fiel, não pode ser porque alguém diz, eu sou fiel. Quando se diz é fiel, é porque alguém está vendo as suas atitudes de fidelidade. Então a fidelidade se mostra por atitudes, a lealdade nem tanto. A lealdade ela é mais interna, a lealdade ela é mais intensa, ela vai além da fidelidade. Uma pessoa, para ela ser fiel é fácil, ela pode decidir praticar a fidelidade. Mas uma pessoa, para ser leal, ela precisa sentir a lealdade, ela precisa querer a lealdade, ela precisa ir além das aparências, ela precisa ter uma internalização dessa lealdade, ela precisa primar, ela buscar a lealdade, tem que nascer lá no inconsciente da pessoa e tem que partir da alma e do coração o ser leal.
Agora, a informação é que essa lealdade ela é carecida, ela é necessária. A gente precisa da lealdade. Sem a lealdade, você está no mesmo rumo e no mesmo caminho do capeta, no mesmo rumo e no mesmo caminho de Satanás. Você está no caminho do Lúcifer, e eu sei que não é o caso de ninguém aqui. Lealdade não é o mesmo que fidelidade, embora às vezes elas se confundam. Ser fiel significa basicamente não enganar sexualmente, não enganar o parceiro, não enganar o próximo, não enganar as pessoas, ou então até mesmo emocionalmente as pessoas ao nosso redor. É um preceito, uma regra que se cumpre ou não se cumpre, uma espécie de obrigação. O custo da fidelidade, nós estamos falando de fidelidade, tá? O custo da fidelidade é relativamente baixo. Você só perde algumas oportunidades românticas, sexuais, não tem nada a ver necessariamente com sentimentos. Você pode desprezar uma pessoa e ser fiel a ela por medo. Não sei se vocês já passaram por isso, ou vocês já viram uma situação dessa. O cara ele é infiel no casamento, mas continua casado. O cara trai a mulher, mas ele não quer largar a mulher de jeito nenhum. Ele não quer largar o casamento, não quer largar a família. Ele só deu uns rolê por aí, só deu uns pulos aí. O cara não praticou fidelidade, mas ele tem lealdade no casamento. Dentro da mente dele, fala, cara, eu não posso descasar, eu não quero descasar, eu tive uma aventura, eu fui infiel. A lealdade não levaria nesse nível. A infidelidade e a fidelidade, sim. Então, a fidelidade tem que ver com aquilo que é externo, né? Vou repetir aqui. O custo da fidelidade é relativamente baixo. Você perde oportunidades somente, né? Algumas românticas, sexuais, algumas oportunidades emocionais. Não tem nada a ver necessariamente com sentimentos. Você pode desprezar uma pessoa e ser fiel a ela por medo, por coerência, por falta de jeito ou de oportunidade. Assim como você pode amar alguém perdidamente, às vezes você ama demais uma pessoa e nunca vai ser infiel com essa pessoa. Lealdade é outra coisa. Ela vai mais fundo que a mera fidelidade. A lealdade, ela supõe compromisso, uma conexão, cuidado. Implica em entender o outro, implica em respeitar no outro aquilo que é essencial para ele. Às vezes o outro precisa de cumplicidade, de intelectualidade. Às vezes ele precisa de apoio prático, ou às vezes de um simples carinho, você seja leal com essa pessoa. Outras vezes a lealdade, ela requer sacrifício, como eu estou dizendo aqui. A fidelidade, às vezes, eu pratico até mesmo por causa de que eu não... para manter as aparências. A lealdade, eu tenho que querer praticar e eu tenho que me desvencilhar de alguns desejos, de algumas vontades minhas. A lealdade requer mais sacrifício que a fidelidade. A fidelidade, às vezes, você vai para manter a aparência. Às vezes, você pratica a fidelidade para manter a aparência. A lealdade, não. A lealdade, você simplesmente tem que exercitar essa lealdade. Hoje em dia, o ser humano ele precisa saber se ele é leal, fazendo uma autoanálise. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho. A lealdade está amparada em valores, não apenas nos sentimentos. É fácil cuidar de alguém quando você está apaixonado pela pessoa, quando você está amando a pessoa. Mas o que se faz quando os sentimentos desaparecem? Somem com elas todas as responsabilidades em relação ao outro? Sim, ao menos que as pessoas sejam movidas por algo mais que a mera atração. De repente você está dizendo assim, eu estou num casamento que eu não tenho mais amor, eu não sei por que eu estou casado ainda. E aí você descobre que é por lealdade. E se alguém aqui nessa noite aqui se identifica com isso, tipo assim, eu estou num casamento que parece que eu não gostaria mais de estar nele, mas ainda está nele por lealdade, talvez seja a hora de descobrir como fazer para recuperar, nós não estamos tratando isso, né? Recuperar aquela emoção que o casamento tem que trazer, aquela felicidade que o casamento tem que trazer, aquele gosto maravilhoso pelo casamento. Se não partilham nada além do desejo, nada resta depois do romance. Mas se houver cumplicidades maiores, então se manifesta a lealdade. Ela dura mais do que os sentimentos, porque se estende além deles. A fidelidade leva a gente até a esquina. A lealdade nos conduz por toda a nossa vida e leva a gente muito mais longe. Muita gente confunde fidelidade com lealdade, mas existe uma sutil
e importante diferença entre esses dois conceitos. Aí vai o conceito. A fidelidade tem ligação direta com aquilo que é o relacionamento amoroso, por exemplo, o ato sexual, aquela coisa que eu já falei aqui, né? Manter as aparências, tem a ver com regras, com algum tipo de pacto, obrigação, compromisso, tem a ver com a cultura. E a fidelidade é uma forma de controle. Ela é igual a um fio em que cada um fica com uma parte e é preciso uma certa espreita e vigilância para que esse fio não se quebre. Você está sempre preocupado com a fidelidade e não quebrar essa fidelidade. Tipo no casamento, você está sempre preocupado em nunca trair a sua esposa. E também preocupado que ela nunca traia você. Já a lealdade é algo mais profundo. A lealdade ela é mais leve, ela é uma escolha, ela é espontânea, ela é um vínculo criado naturalmente e mantido por livre e espontânea vontade. Tem relação com valores pessoais. É a relação sem fio. Enquanto na fidelidade você tem um fio que pode se quebrar, na lealdade não precisa desse fio. Mas com uma conexão muito forte e duradoura, que muitas vezes não são descritas por palavras e são invisíveis aos olhos. Essa é a lealdade. Agora a pergunta que eu faço, essa lealdade que a gente vem e explana ela aqui para você, essa lealdade que você tem aprendido aí com o seu Dag Heward, por exemplo. Para que essa lealdade? É a mesma pergunta que eu poderia fazer para você, por que você tem que vir para a igreja? Por que você tem que vir para um culto? Por que você tem que vir para uma aula como essa? Por que você tem que ser evangélico, por exemplo, ser crente, depende de como você se conceitua, estando agora aquém do mundo e dentro de uma igreja. Para que isso? Para que eu tenho que orar? Para que eu tenho que vir para a igreja? Para que eu tenho que louvar? Para que? Você já fez essa pergunta para você? A pergunta que eu faço em todas as minhas ministrações. Você vai ministrar para um povo, para uma igreja? E a pergunta é, você vai entender o que eu vou ministrar? Você entende por que você está aqui? Você entende por que você teve que sair da sua casa e vir para cá? Você entende por que esse momento agora que era para você estar em casa, fazendo qualquer outra coisa, não, você separou esse momento para vir para a igreja, para vir para um lugar como esse aqui? Muitas vezes as igrejas se reúnem sem ter essa noção, sem ter essa compreensão. Não digo a igreja, eu digo as pessoas da igreja, as pessoas que estão dentro da igreja. Elas não conseguem, acabam fazendo isso por religiosidade. Acaba fazendo isso por costume. Ah, é dia de culto, é quarta-feira, vamos para lá. É dia de culto, domingo, vamos para lá. Parece que se você não vier, fica uma crise de consciência, então é melhor vir. E talvez se você tenha vindo até, ou você venha aos cultos, às reuniões, sem tanta motivação, você não consegue nem entender por quê. Eu não sei se é o seu caso, mas algumas pessoas podem ir para a igreja com raiva, tipo assim, caramba, tem que ir para a igreja. Não. Aí vem porque a mulher vem porque o marido vem, e você vem porque é dia de culto, e você não vem pela verdadeira motivação, pela verdadeira lealdade de vir para a igreja. Agora, a lealdade a quem? Lealdade, em primeiro lugar, a Deus, mas em primeiro lugar mesmo pela sua vida. Porque queira ou não queira, a lealdade que eu tenho para comigo mesmo me faz procurar uma coisa melhor além dessa vida. Nós sabemos que além dessa vida aqui tem uma outra existência que a gente não entende muito desse negócio, mas nós confiamos naquele que fez a promessa, que esse mundo aqui, ele se resume a isso que nós estamos vivendo aqui, que cada um vive aqui de 70 a 80, 90, talvez até 100 anos de idade, mas é uma existência que não é duradoura para a eternidade nessa dispensação aqui. E que daqui nós temos uma passagem para um outro lugar. A nossa lealdade com esse novo lugar tem que nos fazer vir para cá. Posso ouvir amém, pessoal? A nossa lealdade com o lugar que virá, a nossa lealdade com o nosso bem-estar nesse lugar. Por quê? Porque duas coisas que nós aprendemos. A primeira é que se eu não for perfeito nessa existência, eu vou para a eternidade num outro lugar de tormento. É o que me ensinaram. É o que a gente vê na palavra. E a outra coisa é que se eu for perfeito, ou pelo menos tentar ser perfeito, ou passar perto da perfeição, se eu cumprir alguns requisitos, como aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, se eu me batizar, então eu passarei para uma outra existência eterna também, só que de delícias, mesa do banquete, cidade de ouro, aquela coisa toda que já disseram para a gente aí, que a gente vai descobrir na íntegra mesmo quando chegar lá. O apóstolo Paulo diz assim, olha, o que ele é eu não sei, só sei de uma coisa, do jeito que ele é eu serei.
né? O que ele é nós não sabemos, mas do jeito que ele é, nós seremos. Ou seja, eu estou esperando ir para lá para descobrir o final de todas essas coisas. A minha lealdade, ela tem que começar exatamente em querer essa novidade de vida. Porque algumas pessoas podem achar que essa existência aqui, ela acaba aqui. Você sabe que tem gente que pensa que tudo se resume a essa terra, que quando morrer aqui tudo acaba, que tudo se aniquila, que tudo simplesmente some e que não tem mais nada depois daqui. Por quê? Porque ninguém tem prova do depois daqui. Então tem algumas pessoas que não têm lealdade com o futuro, não têm lealdade com as promessas de Deus, com as informações que Deus nos deu, com as informações que Jesus nos deu, não tendo lealdade consigo mesmo. Tipo assim, ó, eu não sou leal a mim ao ponto de não querer saber se eu cair morto por causa de uma bala perdida, por causa de um acidente, ou por causa de uma doença, ou por causa de um arrebatamento, ou porque chegou o fim da minha vida, eu não quero saber para onde eu vou. Então essa pessoa não tem essa lealdade com ela mesma, referente ao futuro dela. Então nós poderíamos falar de 1000 tipos de lealdade. Estou falando dessas aqui, que é para você poder entender o que eu estou fazendo aqui. Por que eu vim para uma aula dessa? Por que eu venho para a igreja? Lealdade com o seu futuro, principalmente o futuro nessa face de terra mesmo, porque quando você aprende lealdade aqui, você vai mudar muita coisa na sua vida, muita porcaria que ia acontecer, deixa de acontecer, muita coisa que ia dar errado, deixaria de dar errado, pela simples prática da lealdade, e você teria um futuro e uma esperança nessa terra, além de garantir um porvir para você. Amém? Até aí, gente? Então, nossa primeira lealdade tem que ser exatamente nesse sentido. Eu ser leal ao ponto de eu não ficar chateado porque hoje é dia de aula, porque hoje é dia de reunião de ensino. Eu tenho que querer saber, eu tenho que ter um norte, ter um rumo, ter uma direção. E graças a Deus que eu tenho um pastor que se preocupa com isso, que armou esse esquema para eu aprender a como me comportar aqui. Aprender sobre lealdade para quê? Só para ser uma coisa a mais que eu aprendo na igreja? Não. É aprender sobre algo que vai te livrar de todos os tipos de infortúnio que possa vir para frente. A praticar alguma coisa que simplesmente vai livrar você de alguns acidentes, de algumas doenças, de alguns morticínios, de algumas coisas ruins que possam acontecer. Porque a lealdade é uma coisa que Deus desenhou no DNA do universo e que a gente tem que praticar. Tem muita gente que não descobre isso, fica só fazendo aquelas simples reuniões, aqueles simples cultos. E muitas vezes não se aprofunda ou não deixa as pessoas se aprofundar num conhecimento mais coerente, mais sucinto daquilo que é a realidade. E a lealdade é uma coisa que ela nasce exatamente no coração do Pai, no coração de Deus, uma coisa que Deus cria muito antes de criar esse planeta, muito antes de criar essa terra. Hoje nós entendemos que Deus ele forma primeiro um mundo para ele, um mundo onde ele existe, o mundo ele vive, e ele cria nesse mundo seres espirituais, nós conhecemos como os anjos. Agora, será que Deus criou anjos para serem robôs autômatos, para o adorarem, para o servirem, para estarem com ele, para o admirarem automaticamente? Nós sabemos que não. Deus não poderia ter feito isso de jeito nenhum. Então ele gera espíritos aqui na terra, ele gerou seres humanos, né, do físico, por isso nós viemos do pó da terra, mas na eternidade, onde Deus mora, e quando eu digo eternidade, até mesmo na eternidade era, hoje a eternidade é e a eternidade será. Então a eternidade tem 3 tempos, né? O já foi, o é e o será. Nós não entendemos como é que funciona isso e nem é o foco dessa noite. Mas na eternidade, já que eu não entendo eternidade, então a eternidade tem bilhões ou trilhões de anos para trás, assim como terá trilhões de anos para frente, contando o nosso tempo chamado Cronos, e não no tempo de Deus chamado Kairos. Nessa eternidade, Deus cria seres angelicais, e esses seres angelicais, eles tinham que praticar, eles deveriam ficar em estado de lealdade para com o seu Criador, para com o Deus que os cria. E você sabe que durante esse estágio de lealdade, porque não podiam ser autômatos, porque não podiam ser robôs, não podiam prestar adoração a Deus só porque Deus gosta da adoração ou queria adoração, Deus cria esses seres com capacidade de decisão de praticarem ou não a lealdade. Por que a gente sabe que era uma questão de decisão? Porque nós sabemos que houve um problema no céu com a lealdade. Sim ou não, pessoal? Você sabe que teve um cidadão lá chamado Lúcifer, né? Lúcifer vem se você vai encontrar essa palavra só na tradução Vulgata Latina, na tradução King James, você vai achar ali a palavra Lúcifer, que traduzido é estrela da alva, estrela da manhã, então filho da alva, até um filho da honra. Ou a palavra Luxfero,
exatamente filho da alva, que vem a nossa tradução agora para o nosso português, a palavra Lúcifer, aquele que é o portador da luz, aquele que, não é que ele tem luz, ele é um reflexo da luz. E você conhece bem a história dele, e sabe que na multidão da sua beleza, na sua formação maravilhosa, naquilo que Deus faz com ele, você não vai achar na Bíblia, por exemplo, que ele era... Você não vai achar na Bíblia que ele era líder de louvor, você não acha na Bíblia. Você não acha explicitamente na Bíblia que ele era comandante da adoração. Mas a Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, e também Ezequiel, capítulo 28, você vai aprender que a música, ela é criada com Lúcifer. Lá está dizendo assim, ó, no dia que você foi criado, foi preparado em você os teus pífaros e os teus tambores. Então você imagina que a música, o louvor, ele não existia antes de Lúcifer. Lá também está escrito assim, tu és o aferidor da medida. Deus está dizendo assim, numa conversa que Deus está tendo com ele, quando o despoja do seu lugar de habitação, então vem aquele Pai Celestial em uma conversa com Lúcifer, também no hebraico Hillel Ben Shahar, que é exatamente o nome dele, filho da alva. Nessa conversa, Deus estava dizendo assim para ele, cara, como é que você foi entrar por um caminho desse? Sabe quem que você era? Você não está percebendo que você era? Você era o mais ungido dos querubins, habitava no meio das pedras afogueadas, eu te criei para guardião. As mais lindas pedras preciosas, aí tem 9 pedras preciosas e um mineral, a última é o ouro, né? Foram criadas para você, junto com você, para te adornar, para te dar beleza. A música foi criada em você, os tambores e os pífaros, ou seja, ele não tinha um instrumento, ele era a própria instrumentalização, ele era a própria música, ele era uma espécie de DJ, era uma espécie de, um carro ambulante, que quando chegava, a música chegava junto. Ele em si, não o maestro, mas ele era o louvor, ele era a adoração, e todos adoravam junto com ele quando ele chegava. Deus disse assim, escuta, você era a primazia das minhas criaturas, o mais perfeito. Quando eu queria mostrar para alguém perfeição, eu mostrava você. Quando eu queria mostrar para alguém uma maravilha, eu apontava para você. Quando eu mostrava para alguém todo o meu poder criativo, era você. Então, lá está dito, você era o sinete da perfeição, em algumas traduções está, você era o aferidor da medida. Quando eu queria mostrar o padrão do que é possível criar de beleza, de mais espetacular, era para você que eles tinham que olhar. E ele sabia disso. E sabendo disso, ele se achou, aí você já recorda dos textos, ele se engrandeceu, e apesar de ser essa formosura toda, essa imensidão, essa beleza toda, toda adoração ia para o Criador, toda adoração ia para Deus. Todos os anjos reverenciavam a Deus. Apesar dele ser o condutor, ele ser a própria adoração, mas a adoração, quando era elevada a voz, junto com a música que emanava dele, do ser que ele é, ia para Deus. E diz a Bíblia que ele sentiu desejo no seu coração de também receber esse tipo de louvor, esse tipo de adoração. E ele se imaginou no lugar de Deus. Algumas pessoas querem dizer que ele brigou com Deus, e é mentira, que ele fez guerra com Deus, e é mentira, né? Que ele confrontou Deus, é mentira. Não, no coração dele ele só disse assim, eu vou também ter um trono, eu também quero essa adoração, e eu vou fazer o meu trono acima das mais altas alturas, acima das estrelas, que são os outros anjos. Eu vou colocar o meu trono para as bandas do norte, acima daquilo que está sobre o Altíssimo, que seriam os serafins. Eu vou me assentar no monte da congregação e eu serei semelhante ao Altíssimo. Era só o que ele queria. Quando ele desejou isso, ele se viu dentro de si num estágio que nós chamamos hoje de deslealdade. Ele não sabia que era isso. Ele achou que ele estava certo, ele achou que ele estava correto. Diante de tanta beleza e formosura e grandeza, diante de ser a primazia da criação, ele se sentiu nesse direito. Não é que ele usurpador, eu vou destronar Deus e ocupar o trono dele. Não, eu quero ser igual a ele, eu quero ser semelhante a ele.
Lá está escrito, eu serei semelhante ao Altíssimo. Quando entra nisso, ele não sabia que ele estava entrando no caminho da deslealdade, que ele estava sendo desleal, que ele estava querendo não caminhar por aquilo que era supremo, soberano, que era Deus. Ele queria caminhar por ele queria andar por ele queria montar o próprio reino, ele queria montar a própria espécie dele, receber a adoração. O problema é que ele não é criador. Quem criador era só o criador de fato e verdade, só o Pai, só aquele que o criara. Então, para ele agora, ele tem que, no estigma de deslealdade, ele tem que fomentar essa ideia, que nós sabemos hoje que é maligna, com quem ele tinha contato, com uma terça parte dos anjos do céu. Aí ele começa com aquela conversa, com aquela coisa que quando você estuda o livro aí, você vai ver que o Absalão, não sei se já chegaram nessa parte, ele vai conversar com as pessoas que vêm procurar o palácio, não consegue resolver os seus problemas, e ele começa politicamente, que é a parte que você entra aí, a roubar o coração das pessoas. Ele começa a dizer para as pessoas assim, escuta, não resolveram o seu problema? Ah, se eu fosse o rei. Se eu fosse o rei, você não teria esse problema, você teria a sua solução, você seria atendido no seu querer e na sua vontade. Então ele começou a roubar o coração das pessoas, no caso de Absalão. É exatamente isso, essa síndrome satânica, essa síndrome luciferiana, que acontece lá. Quando, na eternidade, isso não aconteceu de um dia para o outro, de um ano para o outro, não aconteceu em 100 anos, nem em 1000, talvez em 1 bilhão de anos isso foi sendo processado. Isso foi sendo conversado, porque lembra que nós estamos falando de uma coisa chamada eternidade. 1 bilhão de anos para nós. Isso aí foi sendo jogado aos pouquinhos, isso aí foi sendo falado, isso aí foi sendo fermentado, essa ideia de um novo reino, essa ideia de um reino onde ele pudesse governar, ditar as regras e reger, e como ele não é criador, ele tem que fazer isso com a criação do próximo, com a criação de Deus. Vocês sabem o final da história? No final da história, aí então há uma batalha que nós conhecemos hoje pelas informações que nós pegamos, apesar de entrecortadas dentro da Bíblia, às vezes uma informação lá no Velho Testamento, junto com outra informação no Nova. Por quê? Porque Deus ele não quis revelar muitas coisas a sábios e entendidos, mas a pequenos seres mortais. Jesus disse para ele uma vez, graças eu te dou, porque todo o poder revelado no homem, o Senhor escondeu dos sábios e entendidos. O Senhor só revela para quem o Senhor quer, para quem o Senhor deseja e para os pequeninos. Então essas informações você tem que ir garimpando elas do Gênesis até o Apocalipse. Aí você sabe que houve uma batalha no céu, houve um destronamento, esse cidadão chamado Hillel Ben Shahar já não podia mais ficar lá, ele teria que ser lançado fora da presença, e lançado fora da presença, ele também levaria consigo todos aqueles que ele consegue fermentar, todos aqueles que ele fala com eles, todos aqueles que lhe apoiam ou os que têm a tendência a lhe mostrar apoio. No final de tudo, você descobre que é uma terça parte dos anjos do Criador de Deus. Agora eu pergunto para você, quantos anjos eram na eternidade? Que tamanho que é a outra dimensão que Deus habita? Algumas pessoas chamam de céu, quarta dimensão. Quantas dimensões existem? Nós não sabemos. Só sabemos que Deus não está nessa dimensão, está na dimensão dele, talvez num mundo paralelo ao nosso. Mas quantos anjos eram? Bilhões e bilhões de anjos. E quantos que saem profanados da presença de Deus? O que é profanado? Profanado é você vai ser tirado da minha presença, você vai perder de mim tudo aquilo que você tem de mim. Vai perder tudo aquilo que é inerente a Deus. Esse anjo chamado Hillel Ben Shahar, junto com uma terça parte desses anjos, saem profanados. Profanado é, não sobra nada de divino neles. Foi arrancado tudo, foi arrancado a luz, foi arrancado todas as coisas boas, tudo aquilo que é de Deus foi tirado. O que sobra neles? Matar, roubar e destruir. As três palavras que nós pensamos que sobra. São lançados no espaço sideral ou lançados para a terra. Nós sabemos que uma parte, uma classe está desses demônios, desses anjos que se tornaram demônios, desses anjos que caíram, desses anjos que, porque perderam aquilo que era divino, só sobrou neles aquilo que é luciferiano, aquilo que é satânico. E esses anjos simplesmente, alguns deles têm permissão até o tempo determinado por Deus de andar sobre a terra, porque há um propósito de Deus nisso ainda. Alguns deles foram lançados em abismos até determinado tempo também, alguns serão soltos, essas coisas assim. E o próprio Satanás, que ainda tem o direito, apesar de já julgado
por enquanto, ainda não chegou o dia dele ser lançado de uma vez por todas naquilo que nós conhecemos como o lago de fogo e enxofre, de Apocalipse 22. Enquanto esse tempo não chega, nós temos um planeta onde nós fomos colocados para morar nesse planeta, para passarmos por um teste, que é para ver se nós podemos ocupar, isso aqui é bem esquisito que eu vou dizer, a posição perdida por esses anjos. Porque é exatamente para isso que nós estamos aqui. E é aqui que você precisa entender, isso aqui é complexo. Estou falando, você só vai entender se você conhecer a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Aí você vai entender o plano da redenção, você vai entender o plano de se formar esse mundo, você vai entender o plano de nós estarmos nele, e o plano de passarmos a nossa existência aqui totalmente debaixo de prova. Totalmente debaixo de malignidade, que é para nós tornarmos a bondade. Quer dizer para você que você não nasce leal de jeito nenhum. Você nasce nesse mundo e precisa, desesperadamente, ocupar a posição dos anjos que caíram, mas para isso você vai ser treinado, e a lealdade é um dos treinamentos pelos quais você tem que passar aqui. Posso ir a mim, pessoal? Amém. Fazendo um resumo bem resumido disso aí, rápido. Nós temos pouco tempo aqui. Quando se perde uma terça parte dos anjos do céu, então vamos imaginar o céu lá de onde que vieram, vamos imaginar nessa terra aqui, que é aquilo que nós conhecemos aqui, como uma fábrica que funciona, que tem um proprietário, sim ou não? Uma fábrica de manufaturação, de qualquer coisa aí, que tem um proprietário, e esse proprietário tem abaixo dele, nós podemos dizer, sócios. Ou então, no caso de Deus não teria sócios. Mas um proprietário de uma empresa, o que ele tem abaixo dele? Funcionários. Esses funcionários têm os seus devidos escalões, sim ou não? Abaixo do proprietário você vai ter ali um administrador, tem um gerente, abaixo do gerente você vai ter o encarregado, e abaixo do encarregado você vai ter as pessoas trabalhando, sob a supervisão desses encarregados. Então você teria uma hierarquia. Eu fui policial militar e durante a minha estada na polícia foi de 7 anos, eu não saí do primeiro posto do soldado. Mas depois de mim vinha um cabo, depois vinha o terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, terceiro, segundo subtenente, primeiro subtenente, e aí vinha até chegar na polícia coronel, mas no exército nós temos até os generais. Essa hierarquia que nós aprendemos aqui na terra, nada mais é a mesma hierarquia que vem do céu. Posso ouvir amém, pessoal? Não tem como nós termos inventado nessa terra algo que não tenha vindo do céu. Não tem como nós pensarmos em alguma coisa aqui que não tenha vindo ou sido criada no céu, ainda que por Satanás. Então tudo aqui é sombra do que já é ou sombra do que já foi. Essa mesma hierarquia que você vê aqui é a mesma hierarquia do céu. Agora essa fábrica na terra, imagine a fábrica na terra. Essa fábrica na terra, ela simplesmente um dia o proprietário dela descobriu que os diversos encarregados que ele tinha, um deles estava com falcatruas na fábrica, estava roubando a fábrica, estava desviando o material. E junto com esse encarregado que desviava os materiais, ele também tinha os empregados da fábrica que escutaram ele, que ouviram ele, que gostaram do produto oferecido por ele e estava roubando. Então essa fábrica ela tinha aí 1000 funcionários. Descobre-se que tinha o patrão, 3 encarregados. Um desses encarregados estava dando o golpe na fábrica. E quando o dono, o que o dono faz? Manda embora o encarregado que está com problema, que está roubando, que está querendo passar a perna no patrão, querendo tomar o lugar do patrão. E quando manda embora todos os que se envolveram com ele. Então a fábrica tinha 1000 funcionários. O encarregado cuidava lá de 333 funcionários. Uma terça parte dessa fábrica é mandada embora. O que tem que fazer agora, pessoal? Recontratar. Sim ou não? Deus é um Deus que perde? Deus não perde. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus que restitui. Deus é um Deus que repovoa. Deus é um Deus que simplesmente ele vai lá e conserta aquilo que foi quebrado. Nós aprendemos isso aqui na terra.
Então o patrão agora, ele tem que contratar 333 funcionários para ocupar aquela fábrica ali de volta, para continuar nas funções daquelas pessoas que perderam o seu carro ali. Também até aí, pessoal. Tá, o que ele vai fazer? Ele vai chegar, vai fazer um anúncio, sim ou não? E vai pegar 333 pessoas e colocar para trabalhar naquela fábrica ali. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas o processo é simples. Agora eu vou lá, pego 333 pessoas e trago para cá e coloco no lugar das outras. Como é que tem que ser o processo? Tem que fazer um processo seletivo. Tem que fazer um processo seletivo. Eu saí daqui de Campinas e eu fui trabalhar na Polícia Militar em Londrina. Eu saí daqui, eu fui para lá para preencher vagas na polícia. Para preencher as vagas na polícia, tinham 50 vagas que não haviam sido preenchidas num processo seletivo que teve antes. Fez o processo seletivo, no final faltou 50 vagas para ser preenchidas. E eu fui para preencher essas 50 vagas. Fui daqui para lá numa promessa, numa esperança de preencher. E quando eu chego lá, no dia que eu fui fazer o primeiro exame pelo teste, tinha 3.500 pessoas para poder fazer o exame. Para 50 vagas, olha o desespero. 3.500 pessoas tinham se inscrito. No processo seletivo, a maioria desse aí caiu por terra. Aí veio o processo de exame médico, veio o processo de documentação, veio o processo de estrutura física, veio o processo de olhar para você e ver se você prestava, se fosse muito gordo assim, que nem o pastor fala, não passava nem a pão. Os caras já sabem que não vai aguentar. Porque na polícia tem que passar por um processo seletivo. 50 vagas. Eu não sei se foi por graça e misericórdia, porque a minha vida dentro da polícia nunca prestou, né? Mas é um assunto para outra hora. Mas eu preenchi uma dessas 50 vagas. Mas quantos tinha 3.500 inscritos para 50 vagas? Queridos, o processo para repovoação, para reocupação, para ocupar de novo as funções que esses anjos ocupavam, que nós não sabemos o que é que eles faziam, qual era a ocupação deles. Não vem dizer para mim que era só um lugar onde ficavam sem fazer nada, não. Eles tinham outras ocupações que nós não entendemos nessa dispensação aqui. Para que seja realocados essas vagas que estão lá, Deus salvou um lugar chamado, esse campo de prova chamado terra. Isso aqui está tudo no plano de Deus, desde antes da eternidade. Esse campo de prova chamado terra, ele só serve para que você venha para cá e durante o tempo da sua permanência aqui, que pode ser 50, 20, 30, 10, 60, 70, 90, 100 anos de existência, que é para decidir para onde você será colocado. Se você serve ou se você não serve para ser realocado para os lugares vagos que estão agora simplesmente precisando e crescendo de preenchimento. Está entendendo até aqui? Nós, todo ser humano que nasce aqui, nasce nessa multidão de chamados, onde poucos serão escolhidos. E a gente tem que tomar cuidado, porque a multidão dos chamados são todos os que nascem no planeta Terra. Todos têm essa oportunidade. Dos que nascem no planeta Terra, todos têm a oportunidade de conhecer Jesus, de receber e de aceitar Jesus e de se tornarem membros de uma igreja como essa aqui. Posso ouvir amém até aí? Amém. Só que aí os chamados que eu estou dizendo não é dos do mundo, não é dos 7 bilhões e milhões que nós temos hoje. Os chamados, você tem que tomar cuidado, porque os chamados são dos 2 bilhões que nós temos de cristãos que existem no mundo de diferentes religiões. Então, quantos na Terra que nasceu? 7 bilhões e 500 milhões é o atual existente. Quantos desses aí já pretensamente se converteram, que são cristãos, que entendem Deus, que conhecem a Deus, que professam o nome de Deus, que são religiões cristãs? 2 bilhões e um pouquinho aí. Desses daí, quantos verdadeiramente já aceitaram o plano da redenção, o plano da salvação, o plano de resgate, que compreende por que estão dentro da igreja, que compreende o que foi que aconteceu, que compreende pelo menos uma pequena parte disso que eu estou explicando aqui. Porque desses é que vai vir os chamados, e dos chamados é que você vai ter os escolhidos. Lembra que eu fui para a polícia, 3.500 pessoas inscritas. Eu não sei quantos chamados, mas no final só 50 ocupou o cargo. Nós estamos nessa terra exatamente para isso. Para que eles possam escolher todos os que vieram para cá,
aqueles que serão chamados e dos chamados tirar os escolhidos. E para você ser um dos escolhidos, a pergunta dessa noite é: você é leal? Você tem lealdade dentro de você? Porque deslealdade, todo mundo tem ela também em si, nasce com ela. E por que nós nascemos com a deslealdade? Eu poderia falar de 1000 outros temas. Nós estamos em 1000 temas da lealdade. Lealdade é o que foi proposto nessa aula aqui. Tem todos os outros temas. Tem santificação, tem oração, tem jejum, tem consagração, leitura da Bíblia, vir para a igreja, aceitar Jesus, ser batizado, né? Tem muitas outras coisas que você precisa praticar. Praticar bondade, amor ao próximo, ganhar almas. Eu poderia citar aqui centenas de testes que nós passamos aqui, mas nós estamos falando de lealdade. Como você já está aprendendo lealdade aí, então não precisa discorrer o que está no livro aí, só explicar por que você tem que aprender lealdade. Lealdade é uma das provas que você tem que passar, que é para saber se você, porventura, não é dos que nasceram na terra, para saber se você não é dos chamados e para saber se você pode ser um dos escolhidos. Porque só os escolhidos é que serão verdadeiramente escolhidos, é que ocuparão novos postos, novos territórios, ocuparão outras zonas, outras dimensões. Aquilo que o crente ensinou para a gente: vai para o céu, vai para a glória, vai para o arrebatamento, quando morrer aqui é recebido no paraíso, eu não sei. Mas não é qualquer um que vai para lá. Para ir para lá você precisa ser escolhido. E para ser escolhido, você tem sido alguém praticante da lealdade que você está aprendendo aí? Você tem sido praticante dessa lealdade? Porque se você não praticante dessa lealdade, você nunca vai chegar lá de jeito nenhum. Você vai ser do tipo que nasceu nessa terra para ser descartado. Como assim para ser descartado? Porque Deus, para que ele pudesse tirar os chamados, para depois tirar os escolhidos, ele teve que fazer povo nascer nessa terra. Então ele chegou para um casal primordial e disse assim: escuta, crescei, multiplicai e enchei a terra. A partir de hoje, vocês vão proliferar essa terra. Por quê? Porque é dessa proliferação que no futuro, que no final de tudo, né, eu vou poder repovoar, eu vou poder substituir o que foi perdido. Eu vou poder fazer a fábrica funcionar na sua totalidade de novo. Você já percebeu que você foi colocado nessa terra e mais ou menos essa: eu estou aqui para louvar a Deus? Nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus? Nós estamos aqui para adorar a Deus? Por quê? Porque é exatamente essa parte que falta lá agora. O treinamento é exatamente para essa parte. Por isso que tem algumas pessoas que têm a teoria de que o diabo, que Lúcifer era um regente da adoração. Eu vou repetir, ele não era só o regente da adoração, ele era a própria adoração. Então você pode ver que nós somos chamados nessa terra aqui todos esse objetivo, ou de dar glória, de dar louvor, ou de glorificar. É por isso que a gente fala: não, vou para a igreja louvar a Deus. Por quê? Porque foi essa área que foi desfalcada, e é para essa área que nós precisamos ser pré-selecionados, sermos escolhidos e ocuparmos essa posição. Seja alguém que morre e vai para lá, ou seja alguém que vai ser arrebatado depois e vai para lá. Mas para eu ir para lá, Deus está me provando, Deus está me testando. Então você tem que se perceber no seguinte estágio nessa terra aqui: que você não nasceu leal e que lealdade precisa ser extremamente e minuciosamente aprendida e praticada. Você não nasceu santo e santidade precisa ser minuciosamente aprendida e praticada. Você tem que saber que você não nasceu bom. Para isso Deus preparou um algo que alguém fala assim: mas Deus não sabia que o homem ia pecar, que ia colocar eles no paraíso, que ia plantar um porque ia comer? Deus sabia, mas já estava no plano dele. Aquilo ali tudo não foi descuido de Deus, não foi descaso de Deus. Foi tudo permissão e preparação de Deus. Para que hoje chegasse nesse nível. Para que nós entrássemos por um nível de malignidade, de maldade, nos tornássemos maus. Para que no meio dessa maldade nossa, nós, mesmo não gostando, fizéssemos de tudo para ser bons. Você não é bom porque você nasceu bom. Você é bom porque você nasceu mal e tem que praticar a bondade. A malignidade já existe em nós, inerente em nós, desde o dia que o homem tocou no proibido. Aquilo entrou a malignidade no DNA do ser humano. A partir daquele momento saiu o Espírito de Deus, o homem morreu para Deus. E aí, esse Espírito precisa ser renascido, esse Espírito precisa encontrar informações, precisa encontrar uma igreja, um pastor, um guia. Esse Espírito precisa renascer no homem para que o homem volte a ter contato e comunhão com Deus e deixe a malignidade.
Por exemplo, 7 anos na polícia. Durante 7 anos eu fui bandido na polícia. Durante 7 anos eu planejei roubo e assalto da polícia. Eu era chefe de quadrilha na polícia. E por que eu não tinha nenhum problema em roubar? Porque eu não tinha noção de que não podia roubar. Porque eu não tinha uma coisa em mim de que eu não poderia fazer aquilo. Não parecia tão normal eu dar tombo. Eu era especializado em fraudes dentro da polícia. Um cara que está ali para servir e proteger, de repente é o cara que vai dar trabalho para a sociedade. Eu liderava a minha equipe em como tirar dinheiro sem que isso precisasse matar alguém, assassinar alguém, sem que precisasse usar um revólver, sem que os advogados soubessem, advogados de seguradoras, que eles soubessem, sem que os meus superiores soubessem, sem que a minha família soubesse. Eu tinha que usar a inteligência para a gente fraudar e ficar com aquilo que é ilícito. E por que eu fazia isso? Por que ladrão rouba hoje? Você acha que é porque ele não presta? Não, ele não tem o Espírito de Deus renascido nele. Ele não tem conscientização. Nele ainda existe só a malignidade, só aquela maldade inerente ao ser humano, que nasce, mas nasce com o estigma da maldade, nasce com os resquícios da maldade, nasce com o pecado nele. Algumas pessoas você não vai ver na igreja para mudar. Eu precisei vir para a igreja para mudar. Muita coisa eu precisei mudar na igreja. Algumas pessoas talvez nem precisem vir para a igreja, você já vê que ela tem tendências boas, que elas são honestas. São algumas pessoas que não vão ter tanto problema, não vão ter tanta influência daqueles seres malignos que caíram na vida delas. Tem algum tipo de proteção na vida delas, ou por causa da atualidade, ou porque o pai mereceu que ela agora não fosse maligna, ou o avô. Mas tem algumas pessoas que você não consegue entender porque você é mau. Você fala assim, caramba, por que eu sou maligno desse jeito? Por que eu tenho esse temperamento? Por que eu tenho esse pensamento? Por que eu tenho essa coisa dentro de mim? É porque são algumas pessoas que precisam de um treinamento mais sucinto. Eu sempre precisei desse treinamento mais sucinto. Então eu sempre fui mal para ter que treinar a ser bom. Hoje eu sou pastor, mas você não tem ideia do que eu tenho que fazer para não ser mal. Você não tem ideia do quanto eu tenho que ser treinado, do tanto que eu tenho que conhecer de Bíblia, do tanto que eu tenho que conhecer de Deus, conhecer da verdade, para não praticar as malignidades que estão dentro de mim ainda. Porque tem gente que diz assim, não, quando eu vou para a igreja tudo muda, eu vou virar um santo lá dentro. É mentira. Enquanto você viver nessa terra, você vai estar em luta com a sua própria carne, com a sua própria mente, sua própria consciência. E para que essa luta? Para você vencer ela todos os dias. Todos os dias você vai ter que colocar uma cruz nas suas costas e se crucificar, bater no seu peito, como diz Paulo, e esmoar o meu corpo. Para eu não fazer aquilo que me dá vontade. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, cara, miserável homem que eu sou. Aquilo que eu não queria fazer é o que eu faço. Aquilo que eu deveria fazer é o que eu não estou fazendo. Mas eu venço todas as coisas. No final de tudo, ele vai dizer assim, escuta, eu combati o bom combate. O bom combate não é quando ele brigou com as pessoas. O bom combate é quando ele combateu com ele. Quando ele quis pecar e não pecou. E você sabe o que eu fiz? Eu terminei a carreira. Eu tenho certeza que eu não estou devendo nada, nem para Deus, nem para o universo, nem para o mundo. Eu não devendo nada para ser ninguém. E ainda tem uma coisa, eu guardei a fé. Eu não perdi a fé de jeito nenhum. Por quê? Porque o cara reconheceu o quão mal ele é. O ser humano é. Se eu disser isso para algumas pessoas e não explicar, elas não vão entender. Mas Jesus mesmo um dia chegou assim, escuta, vocês, se o filho de vocês pedir pão, vocês dão uma pedra? Não. Se pedir peixe, vocês dão uma serpente, uma cobra? Não. Se pedir ovo, vocês dão um escorpião? Não. Falou, pois é, vocês são maus e conseguem dar boa coisa para os seus filhos. Agora imagina o vosso Pai Celestial que tem um resquício de maldade nele, se ele não vos dará de volta o Espírito Santo. Se você não entender isso, talvez você nunca entenda que não praticar a lealdade. Talvez dentro de você, você fala, por que essa aula? Por que inventou isso agora? Por que eu tenho que participar desse movimento? Por que eu tenho que comprar esse livro? Por que eu tenho que vir para as quartas-feiras? Você precisa colocar na sua mente que você nasceu maligno, não é culpa sua, é permissão de Deus. E quando você nasce maligno, é exatamente para você treinar a ser bom. Você pode ver que é fácil não vir para a igreja, é fácil brigar com a esposa, é fácil brigar com o mundo, é fácil brigar no trânsito. Você pode ver que é fácil você pecar. Você já viu os pensamentos que você tem, principalmente sexual na mente de um homem? Você já viu quantos pensamentos malignos sexuais passam pela nossa cabeça durante o dia? Só eu tenho problema nesse lugar. Já viu quantas vezes você já quer matar alguém, matar a esposa, matar um filho, matar o pastor? Tem pastor que a gente quer matar todo dia. E a gente não faz isso por quê? Porque a gente vai vencendo esses pensamentos. Vontade de cometer um ato sexual indevido, você vence o pensamento. Vontade de mentir, mas você vence.
Vontade de roubar, graças a Deus, quando você tem um espírito, você não tem mais esse tipo de vontade. É o meu caso, eu não fico com um alfinete se alguém hoje. Pela consciência que brotou em mim, eu não tenho coragem. Se alguém derrubar um alfinete perto de mim, no meu carro, pelo amor de Deus, eu vou devolver o alfinete. Mas teve um tempo atrás que eu tirava das pessoas o que tinha. Conscientização nova. Um espírito que vai renascendo, um espírito que vai voltando, o Espírito de Deus ligado com o nosso espírito morto, que vai nos vivificando agora e nos dando novos rumos, novos nortes e nova direção. Nós precisamos disso. Isso vem com santificação, isso vem com aula, com escola bíblica, isso vem com aprendizado, vem com a faculdade teológica, vem com os cultos, vem com as direções que você tem do seu pastor, vem com o pastoreio, vem com ajuda, vem com o guiar dele. Você entra aqui imprestável, bandido, e sai daqui um dia uma criatura nova, sai daqui um pastor, um pregador da palavra, alguém decente. Por quê? Porque você foi ensinado a vencer todos os seus sentimentos, todas as coisas ruins. A lealdade, ela é satânica e diabólica, ela começa... Melhor, a deslealdade, ela é satânica e diabólica e começa no céu. O pecado não começa aqui na terra. O pecado não começou no Éden. O pecado não começou com Adão e Eva. O pecado veio da presença de Deus. Olha só, na presença, na eternidade. Alguém cometeu um pecado lá na outra dimensão chamada presença de Deus. É lá que o pecado começa. A terra é só uma extensão desse pecado agora, e a terra agora vai ser a cura desse pecado. A terra agora vai ser o lugar onde o sacrifício vai ser oferecido. A terra agora é o lugar onde se conserta tudo para que daqui se volte para usar o consertado. A terra é o lugar do nosso confronto, a terra é o lugar do nosso desconforto, a terra é o lugar da gente ser testado. Então, conforme os anos vão passando, Deus vai pegando de todas as épocas, de todas as eras, de todos os lugares do planeta Terra e separando as pessoas que vão reocupar as posições perdidas, desocupadas agora pelos caídos. Até o dia em que se complete esse número. Você vê lá em Apocalipse, capítulo 7, que vai ter umas almas de mais quando? O Senhor não vinga o nosso sangue. E lá tem uma informação. É preciso que vocês aguardem mais um tempo, até que se complete o número dos que precisam ser salvos, dos números que precisam para repovoar, para repaginar o céu de novo. Então nós temos talvez nessa terra aí, algumas pessoas gostam de datar a nossa estada nessa terra, algumas gostam de dizer que nós vamos ficar aqui 6.000 anos, depois disso vai viver o milênio sabático. Que seja, se for 6.000 anos, são 6 anos do nosso tempo, não do tempo de Deus. Porque segundo a Bíblia, um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia, porque o Kairos dele é diferente do nosso Cronos. Mas se for 6.000 anos da nossa existência, são exatamente os 6.000 anos que Deus tem para tirar de todas as tempos, de todas as eras, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as regiões, aquele número que precisa que repovoe o céu. E o resto é descarte. É ruim ouvir isso, né? Mas o resto é descarte. Por quê? Porque Deus só precisa dos escolhidos, dos chamados, para tirar os escolhidos. Alguém pode dizer assim, mas isso seria uma injustiça. Isso seria uma coisa muito ruim. É porque o nosso senso de compaixão, de clemência, o nosso senso é diferente do de Deus. Talvez para nós você vê alguém morrendo com uma bala perdida, talvez para a gente, ser humano, é a pior coisa do mundo. É uma coisa que a gente não consegue simplesmente absorver. Isso para nós não significa que seja a mesma coisa para Deus. Que é você nunca ter dúvidas de que precisa ser escolhido, senão você não passa de um chamado. E os chamados serão descartados. A Bíblia diz que haverão escolhidos, que os escolhidos terão o nome escrito no livro da vida. Apocalipse 21, 22 também vai falar isso. Os escolhidos terão o seu nome no livro da vida. Mas está dizendo assim, que no juízo do trono branco, que é o juízo final, aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida foram lançados do lago de fogo e enxofre, onde já está o dragão, está lá o falso profeta, a besta, né? O falso profeta e o dragão. Já serão lançados naqueles lugares. E foi lançado todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida. Todo esse planeta nosso, 6.000 anos de existência aqui, Deus está testando você, que é para saber se você é o escolhido. Como é que você sabe se você é um escolhido?
Nessa matéria da lealdade, você tem sido leal? Você sabe que é lealdade, está aprendendo que é lealdade, está usufruindo desse material, está dizendo assim, eu vou praticar isso aqui. Antes eu não conhecia, eu nem sabia que tinha esse negócio de lealdade. Mas agora que eu estou aprendendo isso aqui vai ser mais um tique, mais uma matéria que eu vou ser passado nessa matéria. Você pode passar em algumas matérias e reprovado ser em outras. Mas a Bíblia diz, eu não sei qual é o nível de dívida de Deus, eu não sei se de 10 matérias, se você se perder em 3, ele te aprova. A gente não sabe. Na dúvida, eu tenho que passar em todas as matérias. Matéria lealdade eu tenho que passar, matéria fidelidade eu tenho que passar, matéria dízimo oferta eu tenho que passar, matéria santidade eu tenho que passar, matéria ser um bom esposo eu tenho que passar, ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom funcionário, matéria ser santificado, matéria ter jejuado. Quantas matérias nós temos para ser aprovados? O importante é, eu estou sendo aprovado em todas as matérias, e aquelas que eu não estou. Enquanto eu tenho vida, eu tenho possibilidade de reaprender essa matéria. Quando você vai tirar a carta, por exemplo, você pode ser reprovado na primeira, mas não significa que você não tenha chance na segunda, na terceira, quarta, quinta vez. Eu não conheço gente que tirou carta tentando 5 vezes. Pode ser que exista. A Bíblia diz assim, escuta, hoje, enquanto você tiver tempo, enquanto é tempo, você pode ter um encontro com o teu Redentor, com o teu Salvador. A Bíblia diz assim, você não endureça o seu coração. Hebreus capítulo 3 vai dizer assim, olha, não seja como aquelas pessoas que morreram no deserto porque endureceram os seus corações. Hoje, se você ouvir a voz do Espírito, atenda essa voz. Procura fazer uma análise da sua vida e ver em qual matéria você tem falhado, porque você precisa, no mínimo, segundo o meu ponto de vista, ser aprovado em todas elas. Porque senão você é descarte. Por quê? Você foi colocado nessa terra, depois você foi chamado, pode não ter sido escolhido, porque para ser escolhido você teria que ser aprovado. 50 vagas na polícia, eu passei lá. Eu sei que Deus tinha algo na minha vida, que me deixou naquele lugar e queria me ensinar alguma coisa. Hoje eu sei disso. 7 anos depois, quando eu entendi que aquilo não era bom, minha família era evangélica, minha família toda na igreja, e quando eu entendi, não sei como que eu entendi lá, isso é uma da formação que eu tinha já praticamente desde os 14 anos na igreja, desviado aos 19. Eu fui entendendo, isso aqui não está legal, o que eu estou fazendo não está legal, eu bebo não é legal, eu fumo não é legal, eu uso droga não é legal, eu me prostituo. Se tem um lugar que eu mais me prostituí na vida, foi na polícia. Mas sabe quando entendendo você na consciência que não é legal, já tem uma verdade plantada em você, já tem algo no seu DNA que chama, que clama para voltar para o Criador. Só que para voltar para Ele, você vai ter que ter vencido nessa terra tudo aquilo que Ele colocou no seu caminho para você vencer. E dentro de mim aquilo foi estragando toda a minha vida, a minha existência. No final de 7 anos, Deus começou a agir na minha vida. Ele me tirou do centro da cidade de Londrina, com uma esposa de 15 anos de idade, menina, e mais uma menininha, uma filha de 4 meses de idade, e me mandou para um deserto, me mandou para o meio de uma roça, me mandou para o meio de um pasto. Eu fui pastorear, polícia, né? Fui pastorear, fui cuidar de um patrimônio no meio do nada, na cidade chamada Paiquerê, depois dessa cidadinha desse tamanhozinho no Paraná. E quando eu cheguei lá, eu comi o pão que o diabo amassou. Morava no meio da roça, morava no meio do nada, eu tinha que cuidar da cidade. Era só gente violenta, a gente não conhecia a lei. E naquele lugar eu clamei pelo sangue de Jesus. Eu falei, isso aqui não é para mim, para minha esposa, não. Tem um lugar melhor do que para mim. Se eu fico na cidade, talvez eu seria ladrão até hoje. Hoje não estaria, meus amigos todos aposentados. Mas quando eu fui para o fundo do poço, para um buraco, Deus me levou para um patrimônio. E naquele patrimônio eu vi a morte de perto. Eu tomei uma consciência e disse, meu lugar não é aqui não, meu lugar é junto com a minha família, meu lugar é na igreja, meu lugar é junto com Jesus, meu lugar é fazendo o que a minha família está fazendo lá, todo mundo, não tinha nenhum desviado, era só eu o único. Entre meu pai, minha mãe, tio, tia, né? Minhas irmãs, que eu só tenho eu de homem, mais 4 irmãs, não tinha ninguém fora da igreja, eu era o único engraçado. Falei, isso aqui está errado. Eu venho e a minha vida começa a mudar lá para cá por essa conscientização. Essa conscientização de que você está no caminho errado, você está no lugar errado, você está fazendo as coisas erradas e aquilo ali não vai dar legal, não vai o caminho da salvação. Hoje eu não me considero fora do caminho da salvação. Depois de tudo que eu aprendi, depois de tudo que eu sei, eu não posso ir para o inferno de jeito nenhum. Hoje eu tenho que sofrer tudo aquilo que a minha carne quer e não fazer. Eu tenho que negar tudo que ela deseja, eu tenho que negar o que os meus sentimentos desejam, o que a minha mente deseja, tudo aquilo que é inerente em mim, que foi criado em mim para me testar, eu tenho que vencer.
Porque aí eu sei que eu estou no caminho. Cada vez que eu venço, levanto 3 horas da manhã para orar, todos os dias. Eu levanto já com problema, porque eu sei que eu vou orar 15 minutos, depois eu vou levar mais 1h30 para dormir, porque você perde o sono. Mas para mim não interessa, é o preço que eu pago por todas as besteiras que eu fiz. Hoje eu sei que eu tenho que evangelizar, eu tenho que pregar, eu tenho que ajudar, eu tenho que me doar, eu tenho que tirar as outras pessoas do caminho da perdição, principalmente quando eu já conheço esse caminho de perdição, eu tenho que mostrar para elas a diferença. E uma das diferenças que você vai ter é: eu sou leal, eu vou decorar esse livro, eu vou aprender esse livro, eu vou ver o que ele quer dizer, porque eu posso até pecar em uma área que eu não conheço, mas na área que eu conheço, na área que eu estou conhecendo, eu não vou pecar de jeito nenhum. Só rascunhando para você e finalizando. Você está num campo de testes, que é para ver para onde é que você vai depois. E a decisão não é de Deus e não é do diabo. A decisão é sua. Quando você sair desse corpo, quando você sair daqui, todo o seu entendimento volta. Esse corpo limita 90% da nossa capacidade cerebral. É isso que nós perdemos no Éden. Quando o fruto proibido é comido, nós perdemos 90% da nossa capacidade mental. O espírito se afasta, volta para Deus. Nós ficamos à mercê do nosso próprio espírito, amortecido agora, por um cérebro que não nos dá condições de entendermos tudo que acontece, se processa ao nosso redor. E tudo isso é propósito de Deus. Que é para a gente descobrir. Você não tem que saber, você tem que descobrir tudo que você tem que ser, de onde você veio, por que você está aqui, o que você tem que fazer. Você vai descobrir que você é ruim, que você é mal, que tem que treinar, que é bom. Que santificação é eu deixar o pecado que eu gosto para fazer a santificação que eu não gosto. Você vai ver que é muito melhor pecar, mais fácil pecar, do que ser santo. Só que é santo que vai à glória, e eu tenho que ser santo, não interessa o tanto que eu queira pecar. Você está aqui para ser provado, você está aqui para ser testado. Se você morrer com 40 anos, é porque Deus achou que com 40 anos dava para te medir, já estava bom, já sabia se você ia ou para a glória, para a salvação, ou ia para a perdição. Mas se você ficar aqui até os 70, 80, 90, hoje eu tenho pedido para Deus, me dá até depois dos 90, para eu tentar desfazer as besteiras que eu fiz, para eu tentar fazer melhor aquilo que eu já devia ter feito na minha juventude. Porque Deus, Ele me escolheu, eu tenho certeza, com 7 anos de idade eu li a Bíblia. Depois disso, desviado de tudo, nunca fui. Meu pai se converteu, eu tinha 14 para 15 anos. Mas a gente lia a Bíblia, já tinha uma noção, já ia à igreja católica, já aprendi algumas coisas. Então, ciência, a gente já tinha. Agora, a manifestação dessa ciência, a revelação da ciência, a utilização da ciência nos caminhos da verdade, é o que você deixa para fazer só quando a sua consciência vai melhorando. Como eu estou dizendo, até um tempo atrás, eu roubava, para mim não tinha importância nenhuma. Hoje eu não consigo ficar com alfinete. Até um tempo atrás eu era idólatra, eu era prostituto. Na polícia, durante 7 anos, eu pedi os tipos de prostituição que você possa imaginar. Quando eu caso com 19 anos, eu era virgem. Mas com 19 anos e um dia de casado, eu já tinha amante. E isso perdurou. E depois vem uma farda que ajuda. Aí vem eu ser bonitão, desse jeito assim. Agora você imagina isso 30 anos atrás, 78 quilos. Hoje eu estou com 115, né? Eu tinha 1,80 m de altura, ainda tenho hoje ainda. Sabe, na flor da juventude, tudo quanto é tipo de motel, eu entrava de só da carteirada. Você imagina o nível de promiscuidade que eu não entrei. E hoje, você já não tem mais coragem de praticar essas coisas. Por quê? Porque não é lícito, não convém, você não deve fazer de jeito nenhum. Como é que eu tenho essa consciência? É o renascimento do Espírito. O Espírito vem dando novas informações. Porque antes eu fazia isso e não tinha vergonha. No segundo casamento, eu estou casado há 30 anos com a apóstola Kátia, é o segundo casamento. Por quê? Porque o primeiro era tão idiota que eu não sabia nem que eu não devia casar. Quanto mais ter casado, casei e a mulher engravidou. E aí você vai ver a besteira que você fez. Recebi umas facadas dela. Um tiro quase que saiu na minha cara, porque ela apontou o revólver para mim e puxou o gatilho. É que Deus já tinha um plano na minha vida. E aí veio o descasamento, a desconstrução do lar no tempo da ignorância, e que você desconstrói porque não sabe que tem que permanecer casado. Aí vem o segundo casamento, aí vem o adultério de novo, aí vem a prática de tudo que ele não presta, aí vem os roubos, vem a mentira, aí vem a violência dentro de casa, dentro do lar, vem todo tipo de promiscuidade, até que você permite que Jesus vai entrando na sua vida, nem que seja aos poucos. E você vai renascendo dessa desgraça toda e vendo que lixo de vida você tem vivido e como é que você tem que se transformar e mudar. Se porventura você quiser ir para a glória, para a salvação, e não ser um estorvo e não ser o problema na vida dos seus familiares. Você olhar agora e se vê um vô com 6 netos e que eles podem sofrer algum tipo de penalidade por causa das suas burrices.
Você vê 5 filhos para você agora se responsabilizar por eles, que não sabem a diferença que eu sei, a diferença que eles sabem, porque não tem a minha idade, não tem a minha experiência, então eles fazem as coisas do jeito deles. A gente é quadrado para eles. Então você tem que protegê-los na oração. Então você vê que você não tem mais que dar conta só da sua vida. Eu tenho agora 5 filhos para dar conta. Eu tenho 6 netos para dar conta. E agora eu tenho uma multidão de pessoas que me seguem, de ovelhas, graças a Deus por isso, que eu tenho que dar conta da vida delas. Que eu tenho que me santificar por elas. Que eu tenho que aprender cada dia mais alguma coisa para elas. Tudo isso é porque Deus permite que o nosso espírito ele vá voltando, que o nosso cérebro ele vai reprocessando, você vai repreendendo, expandindo aquela mente que chegou nos 10% e que agora precisa de novas informações, novas sinapses, novas ligações cerebrais, para que você tenha novas informações e pratique essas novas informações. Vocês estão nessa terra exatamente para isso. Por causa do pecado de Adão e Eva, o nosso cérebro caiu que nós não conseguimos discernir Deus na nossa vida, porque Deus agora não se presta. Deus agora precisa ser invocado, precisa ser buscado, precisa ser adorado por nós, precisa ser louvado, precisa ser procurado nas madrugadas, nas orações, nos cultos, nas reuniões, nos montes. Agora Deus já não vem na viração do dia. Deus ele precisa ser encontrado. Ele nunca nos abandonou, nós é que abandonamos ele. Agora, para tê-lo de volta, nós precisamos buscá-lo com quem busca um tesouro escondido. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, somente quando me buscarem de todo coração. Pode vir, pessoal. Nesse teste, vocês vão ficando, aprendendo todos os dias uma novidade, se desvencilhando. Hoje vocês estão aqui para se desvencilhar, nessas aulas que eu falo para vocês, para se desvencilhar da deslealdade. Não dá tempo de eu explicar para vocês, eu sei que o livro vai explicar um pouco, todas as malignidades que atraem, que são atraídas pela deslealdade. Nós somos criados para sermos leais, porque a deslealdade começa no céu. Ela vem para a terra e o homem que foi testado para ser leal, de repente está sendo leal e não mais leal ao Criador. Aí depois toda a humanidade ganha esse estigma de deslealdade. Eu vou repetir, é uma permissão de Deus nós sermos desleais para termos que praticar a lealdade. Porque se eu tivesse nascido leal, não precisava. Mas eu me tornei, nós nos tornamos desleais, e agora o comando é: seja leal, senão você não vai ver a salvação. E você está aqui para aprender a ser leal cada vez mais. Pode falar, querido. Pastor, nós fizemos uma aliança com Deus em oração, mas vocês estão orando lá na garagem do trabalho. Sim. Eu, o pastor Lima. E nós fizemos uma aliança, quer dizer, é uma aliança que nós fizemos com Deus. Quer dizer, se eu orar, eu estou sendo desleal com Deus, porque eu fiz uma aliança com Deus. Sim. E nesse dia que nós oramos, o filho do pastor Lima, ele mexe com o trabalho para o Bari, e mandou um recado para nós, para parar de orar, que está atrapalhando o trabalho dele lá. E agora... Ou seja, né, o céu mandou um recado na boca do endemoniado. Diz que está funcionando o negócio. E nós vamos continuar orando, é lealdade. Isso. Essa é uma mistura de lealdade com fidelidade. Fidelidade você mostra a oração. Quando você está vendo a oração, quando você continua na oração, quando você persiste na oração, isso é fidelidade. Lealdade é aquilo que eu falo. Fidelidade é aquilo que você vê externo. A lealdade é por dentro. A lealdade ela é interna. A lealdade ela é sentimental. A lealdade é uma ligação de alma, é um propósito. Eu levaria mais umas 2 horas para falar só sobre lealdade. Essa coisa de sentir como é que você sente a lealdade, como é que você sabe que é leal. Hoje eu estou aqui mais para instruir vocês, com a permissão do pastor Fábio, para que você caminhe dentro desse livro, porque ele vai explicar tudo que você precisa. Caminhe dentro dessa aula, porque o Espírito Santo ele vai acabar de uma forma ou de outra, usando não só a vida do pastor Fábio, qualquer um que ele colocar aqui, mas até mesmo as revelações que ele quer trazer, não só para ele, mas para todos vocês sentados. De repente vem faz uma revelação, aí vem o Espírito Santo e remodela aquela revelação, ou dá uma revelação em cima da que a gente já está revelando. Isso é fantástico e continue nesse objetivo, nesse propósito. E você vai poder ficar assim: lealdade, não tem um problema com isso. Eu aprendi o que é lealdade, eu me tornei leal, eu já pensava que eu era leal, só que aí fui aprofundar e eu vi o quanto que eu tinha que mudar, o quanto que eu tinha que melhorar, o quanto que eu tinha que centralizar os meus esforços nessa lealdade. Agora eu já descobri, eu estou lutando para isso, eu estou trabalhando para isso, eu estou puxando por isso, eu vou conseguir, eu vou combater esse combate e vou sair vencedor dele. Amém, pessoal? Amém? Eu agradeço
pela oportunidade. Eu sei que vocês têm um horário para terminar. E não faltarão oportunidade, estou falando para esse menino aqui, eu tenho uma lealdade com ele, eu tenho uma aliança com ele. Esse menino, posso chamar de menino, apesar de esquisito, sim, né? Mas eu tenho uma lealdade com ele mesmo. E essa lealdade com ele mesmo, a lealdade com o universo, a lealdade com o mundo, eu já fui bastante, graças a Deus, ajudado por ele. Eu já falei para alguns aqui, não foram poucas as vezes que ele me socorreu de alguma forma, de alguma maneira. Já fiz programa de rádio com ele, falei, eu não tenho dinheiro para pagar, velho, libera eu, pelo amor de Deus, aí, senão é mais uma deslealdade nesse mundo. Já tinha a igreja assaltada, quem colocou o som tudo de volta para mim foi ele. Se você perguntar por que ele fez isso, por lealdade a Deus, por lealdade ao universo, por lealdade ao ser humano, né? Eu já tive muita ajuda. Eu falava para ele, meu coração é seu, cara, eu quero vir aqui quantas vezes for para repartir qualquer coisa que a gente saiba com você, com a sua equipe. Estou sempre à disposição. Ele sabe falar 3 horas seguidas e hoje ele falou, começa às 8 e termina às 9, né? Ele já foi sincero e grosso, né? Então por isso eu já estou terminando a minha fala aqui. Mas eu quero dizer a você que não, tá um cara que a gente pode ajudar, que tem lealdade, que entende lealdade. Tenho certeza que ele já entendia de lealdade por revelação, sem nunca ter lido um livro como esse. E o que a gente precisa é um pastor leal a gente, que quer levar a gente para a salvação, levar a gente para a glória, levar a gente para o céu, que se preocupe. Mesmo que ele coloque lá algumas aulas, alguns temas, alguns chutes, ele gostaria muito de participar. Mas quando ele faz isso, é por causa da lealdade que ele sente em relação à equipe, em relação à igreja, em relação à alma das pessoas. E nessa tentativa de fazer o melhor para a igreja, às vezes a gente coloca 3 vezes culto no dia, 3 vezes culto na semana, coloca para todo mundo ir para o monte, inventa um monte de coisa ali, tudo na tentativa de fazer as pessoas entender um pouco mais dos procedimentos para nós irmos para a glória e para a redenção. Eu agradeço realmente a oportunidade em nome de Jesus, que vocês fiquem abençoados, a ligação, mas contem com a gente para qualquer coisa. Amém, pessoal? Amém, pastor Fábio? Amém. 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 Glória a Deus. E na próxima aula nós vamos dar continuidade falando sobre lealdade e deslealdade, né? Estamos aprendendo aqui um pouquinho mais hoje. E eu gostaria que você gravasse isso, como parabenizo aqui o Nerivan, o Eduardo que escreveu, quem mais escreveu aqui? O Vantuir, só, né? Eu só estou testando lá. Então é isso aí, que a gente possa continuar anotando, escrevendo, aprendendo, porque essa sala de aula ela é muito importante para nós, né? Nós vamos sair daqui mais capacitados, né, para o reino de Deus. E o que nós estamos aprendendo aqui também para capacitar outras pessoas que serão nossos discípulos futuramente, né? Hoje você é um discípulo, mas amanhã você vai estar discipulando. E é sempre assim que funciona, né? Um professor de medicina, para ele dar aula de medicina, ele teve que ser aluno algum dia. Então a gente aprende para a gente passar adiante e todos os dias a gente vai aprendendo com Deus. Amém? Então nós vamos orar para a gente encerrar nessa noite. Quarta-feira que vem a gente vai dar o cimento nas aulas. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse estudo, meu Pai, por esta aula, pelos alunos que aqui estão. Obrigado pela vida deles, de cada um. Pessoas que saíram do seu trabalho, muitas delas estavam cansadas, mas mesmo assim, meu Deus, vieram aqui para se dedicar na Tua obra, no conhecimento da Tua palavra. Obrigado pela vida deles, meu Pai, que não mediram esforço para estarem aqui aprendendo mais e mais da Tua palavra. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa estar vindo capacitar cada uma dessas pessoas para a liderança desta congregação, para a liderança desta igreja. Sim, meu Pai, porque serão eles que estarão nos ajudando a conduzir as Tuas ovelhas para um reino de salvação. Eu agradeço ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, e Yehoshua HaMashiach. Amém. 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 Amém, irmão? Amém. Glória a Deus.